Oi, corajosos e corajosas aqui do canal. Olha só, no vídeo de hoje tá sensacional, porque a gente vai receber 7 grandes aprendizados com a história de Davi. É isso mesmo. Claro que tem muito mais aprendizados na história dele, né? Mas esses 7 aprendizados que eu vou passar aqui pra vocês hoje são os que mais me tocaram. Foram os que mais me chamaram a atenção para que eu tivesse alguma mudança na minha vida. E eu tenho certeza que você vai ter na sua também. Então já vem pro vídeo com papel e caneta na mão e bora lá! O primeiro aprendizado é: ter um relacionamento com Deus é essencial para você cumprir o seu chamado. Para você cumprir o chamado que Deus te entregou. Davi orava, Davi cantava, Davi estava em um relacionamento diário com Deus. Em tudo ele conversava com Deus, ele falava com Deus. E aí eu te pergunto, você tem falado com Deus todos os dias? Às vezes me perguntam na caixinha: Mari, quantas vezes por dia você ora? E eu não tenho a menor ideia de quantas vezes dá, porque eu sempre trago Deus para o meu dia a dia, para todos os momentos do meu dia, para todos os momentos da minha vida. E eu te convido a fazer o mesmo. Assim que você acordar, você já dá bom dia para o Espírito Santo. Você fala: Deus, eis-me aqui para cumprir e para fazer aquilo que o Senhor deseja na minha vida hoje. Então, já pega como um hábito, já coloca Deus em tudo na hora do seu café da manhã, já agradece, já louva, faz seu devocional. Tenha um relacionamento verdadeiro com o Pai, diário. Não espera uma vez na semana ou duas, que é nos dias de ir pro culto, mas tenha um relacionamento diário com Deus. Ter um relacionamento com Deus não significa você ir para os cultos 2 vezes por semana e depois chegou na segunda-feira e você já esfriou. Mas sim, ter intimidade com Deus é todos os dias você tá ali, colocando lenha na fogueira, para todos os dias ela permanecer acesa, aquele fogo do Espírito Santo permanecer aceso dentro de você. Segundo aprendizado com Davi: tire o foco do problema e passe a focar na solução. Você já parou para pensar que todas as situações, sejam elas até as situações que não te agradam, são situações que Deus permitiu para te fazer crescer? Então não é algo ruim, é algo bom. Por mais difícil que possa estar aparecendo agora nessa situação para sua vida, é algo bom que lá na frente você vai entender. Agora pode ser que não faça sentido, mas lá na frente fará. Quando Davi estava diante do Golias e ele tinha uma missão que era derrubar o Golias, que era acabar com ele, Davi tinha na mão pedrinha. E aí ele teve que acertar com estilingue, que era tudo que ele tinha. E Davi podia pensar: nossa, eu não vou conseguir vencer só com essas pedrinhas. Mas Davi, ele não estava olhando para o problema. Ele não estava vendo essas pedrinhas como um problema, porque ele acreditava em quem estava com ele. Será que você estava focado no problema, independente do tamanho dele? Ou você está focado no dono de todas as coisas? No Deus que está com você, no Deus que você serve? Porque é Ele. Ele é maior do que qualquer coisa. Ele é maior do que qualquer gigante que entra na sua vida e entra na sua frente. Então Davi estava confiante que a partir de uma ação dele, ali era com Deus. Ele só tinha que fazer o possível dele. Porque o impossível, que era derrubar esse gigante, não era mais com ele, era com Deus. Então para de ficar tentando fazer do seu jeito o tempo todo, querendo que as coisas aconteçam de acordo com o seu controle. Porque não é no seu controle, é no controle de Deus. Mas usa o que você tem nas suas mãos, não importa se você só tem pedrinhas. Faz o que você pode, lança, e o resto é Deus quem vai fazer. 3. Davi nos ensina a ter um coração humilde e ensinável. Ouvir a voz de Deus realmente. E um coração humilde e ensinável é o que ganha o coração de Deus. Como é que você está sendo? Será que você está usando de desculpa o seu temperamento e falando: eu sou assim mesmo? Ninguém vai me mudar? Nasci assim, cresci assim, vai ser assim? Ou você está disponível para que Deus faça a boa obra através da sua vida? Você está disponível para ser moldado pelo oleiro? E aí, como é que está sendo na sua vida? Para de ficar usando agora de desculpa o seu temperamento, sendo que Deus é capaz de mudar todas as coisas e transformar aquele mais duro coração. Então para de usar isso como desculpa e coloca diante do Senhor como uma dificuldade. Entrega para Ele, deixa Ele te moldar, Ele mudar o seu coração completamente.
4. A gente deve ser totalmente dependente do Senhor antes de tomar qualquer decisão que seja. Aqui na palavra de Deus a gente vê vários episódios aqui que Davi foi consultar a Deus. E Davi consultou o Senhor. E o Senhor respondeu. Então Davi ele só dava um passo conforme Deus lançava uma palavra. E assim a gente deve ser. Deus vai mostrar o que Ele quer de nós, mas a gente vai caminhar somente depois de ouvir a voz dele. Se Deus não falou nada para você, continua onde você tá, porque não é tempo de mudar agora. Não é tempo de transformação no momento. É tempo de aprendizado. Vê bem o que Deus está te ensinando nessa história. O que Deus está te ensinando nessa situação. Para aí sim, depois que você estiver amadurecida no lugar que Ele te colocou, Ele vai te falar. Agora tá na hora de avançar. Agora vamos por aqui. Mas sempre, sempre antes de qualquer decisão, consulte o Senhor, assim como Davi fez. 5. Nós somos humanos, nós vamos errar, nós vamos pecar. O único que não teve pecado algum foi Jesus. E ainda assim ele levou sobre si todos os nossos pecados para nos libertar, para nos salvar, para que a gente tivesse o acesso, o livre acesso ao Pai. E o que Davi fez? O que Davi nos ensina? Que a gente vai errar sim, mas que a gente ainda pode ser segundo o coração de Deus. Um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus. Davi era chamado segundo o coração de Deus, apesar de ter errado, apesar de ser um homem que pecava, porque ele pecava, mas ele era rápido em entender que ele estava errado. Ele era rápido em pedir perdão para Deus, porque mais valia para ele um relacionamento verdadeiro com Deus, com o Pai, com o melhor amigo dele, do que permanecer no erro, do que permanecer no pecado. Se você errou uma vez, pecou uma vez, peça perdão ao Senhor, não permaneça no erro. O inimigo fala para você continuar nesse erro, continuar no pecado, porque Deus ele não vai te perdoar. Porque Deus ele não aceita, porque você já perdeu o seu livre acesso ao Pai. E não acredite nessas mentiras. Volte ao relacionamento com Deus. Volte o mais rápido possível. Não fique permanecendo, insistindo no erro e caindo nessa mentira do inimigo, só para te afastar cada vez mais de Deus. E com isso ele vai te ganhando. Então, não se afaste de Deus. Faça como Davi fez. Quando você errar, quando você pecar, tenha um coração humilde para reconhecer os seus erros diante do Senhor e entregar para Deus todos os seus erros, tudo que você fez, e que Ele possa te fortalecer para que esses erros não venham a ser cometidos mais. Seja rápido em pedir perdão para Deus, e o perdão verdadeiro, porque Ele conhece seu coração. 6º aprendizado com Davi. Presta atenção nisso. Davi foi ousado. Ele não estava olhando para as limitações dele, limitações humanas, mas ele estava confiando no Senhor, ele estava se vendo como Deus o via. Ele sabia da sua identidade. Então presta atenção nisso. Eu quero que você acompanhe comigo, 1 Samuel 17, 37. Diz assim, E Davi continuou: O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Davi, ele tinha fé. Pelas experiências que Deus permitiu que ele passasse, experiências que foram difíceis na vida dele. Já imaginou? Fugir das garras de um leão, fugir das garras do urso. Davi conseguiu fugir, mas não foi ele sozinho. Foi as mãos de Deus que livrou ele daquele urso, daquele leão. E ele não tinha dúvida que Deus também ia livrar ele daquele gigante. Por causa das experiências que ele teve com Deus, a fé dele foi forjada, foi aumentada, ele foi amadurecido e ele confiava em quem chamou. Então, quero que você preste atenção nisso. Não coloque os seus olhos na sua limitação, mas coloque os seus olhos no alto, que é Deus. Ele pode todas as coisas. E o 7º aprendizado, para a gente fechar com chave de ouro esses aprendizados de Davi, é esse aqui, que está em 2 Samuel 5:23. Presta atenção nisso, Davi consultou o Senhor e este lhe respondeu: Não os ataque de frente, mas rodeie por detrás deles e ataque-os por diante das amoreiras. E aí o Senhor continuou aqui orientando Davi. E o que eu quero te passar com isso? Quando Deus te dá uma missão,
Ele também vai te dar a provisão. Ou seja, quando Deus te entrega uma missão, Ele também vai te direcionar para qual caminho certo você vai ter que seguir. Mas esteja sensível a ouvir a voz de Deus. Davi estava sensível porque ele tinha um relacionamento diário com Deus. Lembra o nosso primeiro aprendizado? O relacionamento diário com Deus nos leva a entender, a ouvir a voz facilmente do nosso melhor amigo. É inconfundível, não é? A voz da nossa mãe, a voz do nosso pai, a voz da nossa família, dos nossos irmãos. É inconfundível. Assim é quando a gente tem intimidade com Deus. Você não vai mais duvidar de quando é Deus falando com você, quando você tem um relacionamento com Ele. Então esse é o 7º aprendizado. Quando Deus te dá uma missão, Ele vai te entregar a provisão. Ele vai te mostrar o que você tem que fazer nesse caminho que Ele te mandou, nessa missão que Ele colocou nas suas mãos. E Ele vai com você, à frente de você nessa batalha. Então você jamais vai estar sozinho. Espero que você tenha anotado todos esses aprendizados. Se você não anotou, volta o vídeo, começa a ouvir tudo de novo, só que agora anotando, porque eu tenho certeza que Deus vai falando com você a partir do momento que você vai acompanhando na palavra, que você vai anotando que você realmente veio para estudar, para conhecer mais de Deus. E é incrível quando a gente tem sede de Deus, sede de aprender mais sobre Ele, sede de saber mais sobre Ele, sede de conhecer mais o nosso Pai, o nosso melhor amigo. E que você possa ter isso todos os dias, para que, assim como Davi, você também possa trazer isso para a sua vida. Um relacionamento diário e verdadeiro com Deus. Então é isso, bora viver, que Deus te abençoe. Curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Ativa o sininho para você sempre receber notificação de quando tiver vídeo. E me segue lá no Instagram, porque sempre tem conteúdo lá para você. Bora! Deus abençoe!